Roda ajudar o zap pra gente, vai. Caio Fábio, muito bom dia. Bom dia também para a tua equipe aí, que trabalha para colocar o Papo de Graça no ar. Meu nome é Sérgio, sou aqui do município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Convertido desde julho de 2002, portanto cristão há 13 anos. Quero te colocar uma questão e gostaria que você falasse a respeito. Caio, eu sinto hoje uma indignação com a igreja. Eu estou falando da igreja, não estou falando dos vendilhões, arrecadadores de grana aí que ficam enganando as pessoas, não, porque esses aí eu nem considero. Não estou falando daqueles espetaculosos, né, do reteté, do repleplé. Não estou falando desse, que também esses eu não considero. Eu estou falando com aqueles que se dizem igreja mesmo. Eu sinto uma indignação com esse monte de ministérios para-eclesiásticos que eu tenho visto, com essa quantidade enorme de eventos, eventos de jovens, eventos de casais, congressos, encontros, shows. Eu tenho uma indignação enorme com tudo isso. Eu não tenho aceitado, não tenho mais o desejo de conviver, entendeu? Nesse meio, eu não tenho mais o desejo de estar junto com essa gente. Eu não me sinto abençoado junto com essa gente. Eu não me sinto bem. O que é isso, Caio? O que será que tem acontecido comigo? Felicidade, meu amigo. Sucesso no teu programa. Obrigado. Olha só, Sérgio, pode ser que você tenha amadurecido em parte, né? Eu só não diria que você amadureceu completamente, porque senão você nem teria essa indignação tão perturbada que você carrega no coração. Pode ser que você antes fosse muito ingênuo e de repente foi levando sustos. Além do que, pode ser que o que você chama de igreja verdadeira, de fato não tenha nada a ver com igreja, ainda. Quando você disse assim, aqueles que se assumem como igreja mesmo, esses também, aí você deu uma lista de coisas que parecia a descrição de uma igreja presbiteriana, de uma igreja batista, de uma igreja metodista, onde não tem reteté, não tem nada disso, não tem exploração de dinheiro, mas tem aquela religiosidade, com eventos para isso, eventos para aquilo, eventos para aquilo outro. É um grande clube de uma fraternidade, um clube religioso com atividades provocando o interesse de faixas etárias distintas, com programações variadas. Isso ainda é um clube, não é necessariamente a igreja. Tem igreja dentro disso, mas isso não é igreja. Me parece, Sérgio, que você não entendeu ainda realmente o que é igreja de Deus. Como a igreja de Deus é um ente de ponderabilidade extremamente relativa e de designação concreta extremamente difícil. Foi por isso que Jesus disse que era tão difícil separar o joio do trigo. Porque tem muita coisa que parece igreja, mas não é igreja. A verdadeira igreja é conhecida pelo trigo que ela produz, pelo pão que ela gera, pelo alimento, pela verdade, pela realidade, pela solidariedade, pelo fruto do amor. Onde quer que você veja o fruto do amor sendo manifesto, aí existe igreja. Agora, onde quer que você veja, por mais contabilmente sério que seja o lugar, por mais auditável que seja a organização, você só vê o nome de Jesus validando uma organização clubesca e nada mais, sem solidariedade humana, sem largueza de discernimento, sem profundidade de interpretação, sem consciência espiritual do Evangelho. Você só tem uma organização auditável, contabilmente séria, mas não é uma igreja. É um clube de pessoas moralmente ajustadas ao contexto social e que não são exploradoras religiosas do povo, mas isso não faz igreja. Igreja é fruto. Igreja, você só vai ficar indignado com a igreja se você ficar indignado com quem ama,
se você ficar indignado com quem perdoa, se você ficar indignado com quem acolhe, se você ficar indignado com os misericordiosos, com os mansos, com os limpos de coração, com os perseguidos por causa da justiça, com os que choram solidariamente pelo mundo. Só se você ficar com muita indignação com os humildes de espírito, aí você está indo contra a igreja. Se você não gostar de todo aquele que manifesta o fruto da luz, que consiste de toda justiça, bondade e verdade, você, de fato, estará se insurgindo contra a igreja. Se você se indignar contra quem dá gosto ao mundo, é sal da terra, contra quem ama os inimigos e perdoa aqueles que o perseguem, se você odiar esse tipo de espírito, então você está odiando a igreja. Se você odiar aquele homem sábio que não lança as suas pérolas aos porcos, nem dá aos cães o que é santo, se você odiar essa sabedoria, então você está odiando um ente igreja. Se você também abominar aquele que não julga o próximo, que não o põe no inferno, que não o designa para lugar nenhum, se tiver que fazer alguma coisa, o condena à graça de Deus. Se você odiar gente que age assim, então você odeia gente igreja, e gente povo, igreja de Deus. Do contrário, meu amigo, até hoje você não sabe o que é igreja. Então eu recomendo a você que seja misericordioso para com todos. Eu não concordo com nada. Se você acha que não concorda, você começou a discordar outro dia. Eu estou discordando disso há 43 anos. Já cheguei com urticária. Amando o evangelho e tendo que suportar o grupo. A vida inteira. Foram raros os lugares onde eu não tive que suportar o grupo. Por exemplo, em Manaus, os primeiros 7 anos de chamada vida ministerial, eu não tive que suportar o grupo. Eu amava e amo aquelas pessoas e fui amado por elas. Em Niterói, os primeiros anos, 4 anos na Igreja Betânia, eu não tive que suportar o grupo. Eu amei e fui amado. E aqui, por exemplo, eu não tenho que suportar quem congrega comigo, os que vêm. Eu sei que sou amado e amo. E cada vez são relações mais maduras. De modo que a minha indignação que você assiste aqui não é nem contra os pobrezinhos que caem nesse conto malogrado dos vigários enganosos da religião. Não, é contra a vigarice dos vigários religiosos é que eu me insurjo indignadamente pelo uso do nome de Jesus e tenho compaixão dessa multidão de iludidos. Se eu não tivesse compaixão desses irmãos, eu não estava aqui todo dia puxando os assuntos mais básicos, para ver se ajudo alguns. Eu amo quando eu encontro gente com quem eu converso que me provoca num nível em que os verdadeiros tesouros e riquezas do Evangelho em mim podem ser utilizados e serão compreendidos e edificarão as pessoas, porque existe maturidade ali. Você veja que na maior parte das vezes, na maioria das vezes, eu estou propondo assuntos terra-terra, rasteiros. Por quê? Por amor. Porque eu sei que a maioria estava aí, está vindo daí, não sabe nem se já saiu disso aí. Então, indignação nenhuma. Indignação pelos que enganam e compaixão pelos enganados. E você entenda o que é a igreja. Se você não entendeu ainda, era bom você ir no caiofabio.net, escrever a palavra igreja, com aspas, igreja sem aspas, para você entender o que é a igreja. Se você ler também, todos os meus livros, fiquei a década de 80 inteira, o assunto que eu mais falava era significado do que era essa igreja. Na década de 90 era como a igreja tinha se desconstituído e virado uma outra coisa. Passei a década de 90 toda. Minha última mensagem para um grupo de pastores evangélicos convidados por mim para uma reunião formal da Visão Nacional de Evangelização A20, que eu presidia, em Serra Negra, em outubro de 1998,
A minha última mensagem foi sobre o apólogo de Jotão e o que iria acontecer com a igreja chamada evangélica no Brasil. Me lembro que há uns anos atrás o Ed René me disse, eu estava lá, ele estava em quase todas ou em todas, e ele disse, naquele dia eu nunca mais me esqueci daquela mensagem, porque eu a vejo se cumprindo todo dia à minha volta, todo dia. Então, eu passei a minha vida tentando ajudar os que pastoreiam, para eles não enganarem e nem serem enganados, e tendo compaixão dos enganados. Então, por favor, amigo, aproveite esses anos todos de produção de um material sério, sóbrio, cheio de evangelho, sobre o que é significado de igreja, que eu mesmo produzi, imprimi e gravei, e tem aí para todo lado, é um dos assuntos mais recorrentes na minha fala. Entenda, você e quem mais esteja na mesma condição, provavelmente você não tem entendido, com certeza eu digo, não entendeu mesmo, qual é o sentido de igreja para Jesus. Não importa o que as pessoas achem e chamem de igreja, ou que você diga, esses que levam a sério e considera isso igreja. Não, só quem sabe onde está a sua igreja é Jesus. Onde houverem 2 ou 3 reunidos sinceramente em seu nome, ali existe igreja dele. Agora, onde não for assim, ali não existe. É simples assim de saber. Beijo. Vem IVTV, o canal é você.